Nós vemos ali crianças buscando a presença de Jesus, crianças desejosas para chegar próximos de Jesus, crianças almejando tocar, brincar até com Jesus, ter um contato com Jesus. E nós observamos que os discípulos, com seu cuidado com o mestre, tentando de alguma forma impedir aquelas crianças de chegar até Cristo. Você já leu aquela passagem da Bíblia onde nós encontramos ali uma mulher com fluxo de sangue e ela começa a engatilhar em meio à multidão ali, ela consegue tocar nas orlas de Cristo e Cristo para ali e fala: alguém me tocou, alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, como pergunta, alguém te tocou? A multidão está a te oprimir, a multidão está tentando te sufocar, e o Senhor fala: alguém me tocou. Em meio a essa multidão que está aqui, todos se tocaram praticamente, e Jesus ele fala: não, alguém me tocou diferente. E aí agora o outro texto que a Evangelho falou, o toque de uma criança. Aquela mulher, ela falou: ao menos eu tocar na hora dos seus mantos, eu serei curada. E a passagem nos diz lá, a mulher com fluxo de sangue, que eu imagino que não foi uma, duas, três vezes, mas eu imagino que foi algumas vezes a mais, que foi perguntado: quem tocou em Jesus? E aí eu imagino aquela mulher com um sentimento de criança, sabe aquela criança com medo, aquela criança tímida, acanhada, sai entre a multidão e eu toquei no Senhor. E Jesus, eu imagino que já falava: eu sabia que foi você, porque saiu virtude de mim. E aquela mulher foi brava. Às vezes nós nos tornamos adultos, homens, mulheres formados, com uma cultura, com uma educação dentro de uma formação familiar e social, e às vezes nos incomodamos com crianças, e Jesus ele chama os discípulos e numa maneira muito simples de falar: olha, não impeçai elas de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Eu acho que nós estamos precisando a nos tornar como crianças na presença do Senhor. Eu acho que nós precisamos nos tornar como crianças, sem receio dos nossos pecados, dos nossos medos, das nossas falhas, que às vezes torna-se barreira para que nós chegamos na presença do Senhor, torna-se um impedimento para que nós tocamos, para que nós recebemos aquela o pai está começando a pegar na cabeça da gente
chacoalhar e bagunçar o cabelo, dar aquele tapinha, né? E às vezes nós nos tornamos insensíveis, não conseguimos ter o acesso a Deus, o acesso a Cristo que nós, como criança, temos sem impedimento. Às vezes, na liturgia do culto, pode até aparecer alguns impedimentos, algumas barreiras para que nós cheguemos até a presença de Cristo, mas eu quero dizer a você, irmão, irmã, que aqui está nesta noite, se torna como uma criança. Uma criança que não tem medo de correr, uma criança que não tem medo de expor o seu sentimento, uma criança que não tem receio de estar na presença de Deus, mas que almeja, que anela, que se esperneia, às vezes até se aquela criança mimada. Oh, criança mimada. Criança mimada, ela tem acesso fácil ao Pai. Ela tem acesso fácil. Então, o que aconteceu que você perdeu esse acesso? Como você conseguiu endurecer o seu coração? Ou como você permitiu que todas as avalanches, todas as interferências na sua vida secular, familiar, profissional, cultural, fizerem com que você se afastasse ou, de certa forma, tomasse uma distância de Jesus, ao ponto de ser uma pessoa receosa, com medo, e às vezes se torna indiferente com a presença do Pai, Muitas das vezes você pode até ter receio, você pode até ter medo de levantar a sua mão, de falar eu te amo, de falar glória a Deus, de falar aleluia, porque na tua formação podem ter te tesourado, te cortado, falado não é assim, não funciona assim, aqui não pode, aqui não é permitido, aqui não se faz, aqui não se deve, aqui você só senta, levanta a hora que mandam, aqui você só obedece. Não, irmãos, um culto ele tem ordem, e o que é ordem? Ele tem começo, meio e fim, mas dentro desse começo, meio e fim, todo filho tem a liberdade de demonstrar e apresentar ao seu Pai a sua adoração, o seu louvor, a sua honra, a sua glória ao Pai. Você não está de forma nenhuma impedido, engessado, proibido aqui nesta igreja de levantar a sua mão, de dar glória a Deus, de dar aleluia, de sair do seu lugar e querer vir aqui na frente, dobrar o seu joelho, de querer vir aqui na frente, dar glória a Deus, de subir aqui no púlpito. Você não é proibido de adorar a Deus, você tem a liberdade, você não é proibido e você não pode ficar preocupado se o teu glória a Deus vai estrovar ou prejudicar quem está ao seu lado. Não. Você já viu onde há muitas crianças? Na casa da minha mãe, vira e mexe, está cheio de crianças. Na casa da minha sogra, agora nem tanto, porque a maioria cresceram já. Mas era aquela muvuca, aquela corre, e pega as coisas. É criança, irmãos, criança precisa disso. Mas nós crentes, cristãos, não nos tornamos crianças mais diante de Deus, não nos comportamos como crianças que o amam, que desejam estar na sua presença, que anselam estar na sua presença. Nós nos tornamos adultos, às vezes inflexíveis, adultos às vezes intocáveis, adultos às vezes que não permitindo nos ser tocado. E quando
esquisito, me tocou, falou comigo, me percebeu. E às vezes nós, irmãos, com o passar do tempo dentro da igreja, às vezes nós nos sentimos como o filho que ficou na casa do pai. Às vezes nós nos tornamos crentes grandes, formados já espiritualmente, calejados, e o tempo fez com que nós esquecêssemos da postura de uma criança. Eu imagino que se nós pegar o Tui, né? O Tui é o apelido do Arthur, é Tui. Se a irmã Kelly e o irmão Romildo estiveram lá no calçadão da 15 e por acaso aconteceu alguma coisa e o Tui sair de perto deles e eles procurar o Tui e não conseguir encontrar, e o Tui no meio da multidão dá um grito: mãe, pai, eu tenho certeza que eles vão parar e vão falar: é o meu filho, eu conheço essa voz, é o meu filho, eu sei aonde ele está. E nós, irmãos, nossa voz, ela ainda é conhecida diante do Pai, a nossa voz como criança, que tem acesso, que não tem barreira. Qual barreira? Irmão, para uma criança chegar à presença do Pai, à presença da mãe, não há barreira. Mas nós crescemos e fomos forjados, bitolados, que precisa de certa formalidade, precisa de certos preceitos para poder chegar na presença de Deus. E Jesus falava: você quer o Pai só vai, o Pai através de mim. E Jesus, ele fala: não proíba nenhuma criança de chegar até mim. E todos os adultos que chegaram até Cristo, ele falou: todos os que o Pai me deu e vieram até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então qual que é a barreira? Aonde está o impedimento? Por que nós não conseguimos abrir a porta da intimidade com Cristo? Por que nós não conseguimos dar esse passo em direção ao Cristo e desfrutarmos de uma comunhão mais íntima, mais pessoal, mais calorosa, mais íntima diante de Cristo? É porque papai e mamãe me ensinou assim. É porque a vida me ensinou assim. É porque a profissão me ensinou assim. É porque eu não tive nenhum ensinamento. Eu quero te dizer nesta noite: que ensinamento está na palavra de Jesus. Ele fala: porque a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem algum impedimento? Tem algum impedimento? O impedimento é nós que colocamos, mas para chegar até a presença de Deus, mas para desfrutar da comunhão com Deus, mas para poder sentir a alegria do Espírito Santo, mas para poder desfrutar da paz verdadeira. Mas é tanto mais que a gente coloca, irmãos, de crianças nem sabe demais. E nós precisamos nos tornar como essa criança. A criança fala: o pai está dormindo. A criança entra no quarto, pula lá em cima da cama. A mãe está fazendo almoço, a criança vai, pega, agarra na roupa e puxa, e a mãe dá um beijo e fala: vai para lá, você vai se queimar. Não tem impedimento, lavando a roupa, o filho vai lá e pega, a mãe dá atenção. Não tem como um pai ou uma mãe não dar atenção ao filho. Imagine Deus. Provérbios fala assim: uma mãe, ainda que uma mãe se esqueça do filho a qual gerou, eu, Deus, todavia
não me esquecerei de ti. E nós vamos ficar nos apoiando no mais. Eu sou imperfeito. Eu não posso. Os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Sim. Isaías fala que os meus pecados, as minhas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós não temos como chegar até a Deus se não for mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz por nossos pecados, o qual uma vez eu levantei a mão. Eu creio que cada um que está aqui levantou a sua mão, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, deixando de ser uma criatura para ser um filho de Cristo, um filho de Deus, irmão, participante das bênçãos de Deus através de Cristo Jesus. Então, quando o pecado fala, você não tem capacidade, você não pode, você tem muitas falhas, você tem muitas imperfeições, você não sabe falar, você não sabe orar, você não sabe se expressar, você não sabe como se portar, você sabe quando o inimigo vem tentando lançar na tua mente tantas coisas negativas para tentar te jogar para baixo, fazer com que você não tenha como chegar à presença de Deus, não tenha como se alegrar como outros se alegram. Eu quero dizer para você nesta noite, em Cristo, a minha e a tua alegria, ela é completa. O apóstolo Paulo, ele fala, eu que outrora fui o maior pecador, perseguidor, mas a graça me alcançou e me transformou, ao ponto daquele que era perseguidor tornar-se perseguido. E falar em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória a seguir, né? Quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador? A morte, a vida, a altura, a profundidade, a vida, a perseguição, que vai me separar? Nada pode me separar. E quando eu vejo nada pode me separar, irmãos, eu vejo que eu tenho acesso a tudo. Se nada pode me separar, eu tenho acesso. Não há local, não há barreira, não há fechadura, não há impedimento que faça com que eu não acesse os lugares. Não há com que eu não possa ter acesso a Cristo. Não existe. Essa barreira o inimigo coloca aqui, tentando nos julgar, e às vezes até tentando usar os próprios discípulos. E nesse caso ele está usando os discípulos, né? Às vezes o inimigo tenta, através de alguma situação, usar o pastor para falar com que você não pode, que você não tem direito, que você é pecador, que você é falho, que você é miserável, que você não tem condições. Mas Cristo, ele fala, ele está falando, mas ele não tem autoridade. Não foi ele que morreu na cruz do Calvário. Nada pode impedir você de desfrutar essa comunhão com Cristo. Nada. Não há igreja, não há ministério, não há pastor, não há líder, não existe alguém que possa te impedir de chegar à presença de Deus, mas muito pelo contrário. A gente vê muito se opondo, muito se tornando como si próprios, aqueles que podem interceder por vocês, aqueles que podem ir diante de Deus por vocês, mas Jesus falar através de mim. Então, irmão que estão aqui nessa noite, nada pode impedir, irmão. Nada pode impedir. Se alguém tenta te barrar, falar você não pode, Cristo ele olha para você e fala: vem a mim. Ouve a minha voz, vinde a mim. Vinde a mim.
e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, porque você vai encontrar descanso para a vossa alma. Vinde a mim, que você vai ser renovado, você vai ser restaurado, você vai ser fortalecido, você vai ser revigorado, você vai conseguir ir mais longe, mais além, vai desfrutar de algo que o mundo não pode desfrutar, porque o mundo jaz no maligno e a igreja jaz em Cristo Jesus. A igreja está em Cristo Jesus. Então, irmão, irmã, tem algumas situações na vida profissional. Existem alguns cursos, de NPL, Neuroprogramação Linguística, PNL, que é de programação. Você meio que formatar o seu cérebro, a sua mente, para você entender diferente, dar uma mudança na sua mente. Sabe o que nós como cristãos precisamos? Ter a mente de Cristo. Precisamos andar como Cristo andou, precisamos viver como Cristo viveu, precisamos verdadeiramente sermos pequenos Cristos neste mundo. E Cristo, ele fala: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, obras maiores do que as que eu faço, vocês farão. Então, irmão, onde que está o impedimento? A grande probabilidade maior, vamos pegar aqui uma estatística de 0 a 10 e vamos especificar alguns detalhes ali para fazer um gráfico de como que está a nossa estatística de filho, de representante de Cristo, o que nós conseguimos melhorar, aumentar, para que nós cheguemos na presença de Cristo. A primeira coisa é tirar todo o medo, toda a timidez, que são empecilhos. Medo, insegurança, medo, receio, timidez, vergonha, se achando incapaz, se achando que vai ser desprezado, que não vai ser visto. Às vezes você já passou isso aí no mundo, de estar num lugar e parecer que você não está, que você não é visto, que você não é visível, que você se tornou como um objeto naquele ambiente. Mas Cristo te vê, Cristo te sente, Cristo te observa. Então, que todo medo, toda timidez, toda insegurança, toda dúvida será. Irmãos, uma criança não passa na mente dela essas insegurança, medo, dúvida. Pelo contrário, a criança, ela se joga, ela vai, e ela não tem ainda esse conhecimento, não tem ainda gerado na sua mente, na sua psique, todas essas situações, essas palavras e seus significados que tornam para nós às vezes barreira para simplesmente tocar na obra de Cristo, para simplesmente correr ao encontro de Cristo, receber o seu abraço, receber aquele carinho, aquele cuidado. E hoje estamos aqui, e eu posso dizer sem sombra de dúvida que você pode desfrutar mais. Você pode desfrutar mais das bênçãos de Deus, mais do projeto de Deus para a sua vida, mais dos milagres de Deus para a sua família, mais do agir de Deus na sua história, mais do mover de Deus sobre a sua vida. Irmãos, muitas
coisas vão acontecer, vocês vão ver. E eu quero que vocês também desfrutem das coisas que vão acontecer. Mas para isso nós que aqui estamos, precisamos dar novamente esse passo de fé em direção a Cristo, para desfrutarmos dessa comunhão, desse acesso, dessa liberalidade de entrar no Santo dos Santos e desfrutarmos da comunhão íntima e perfeita em Cristo Jesus. A história de ninguém aqui nessa igreja se encerrou. A história de ninguém se encerrou, irmãos. O que nós precisamos. Você vai falar, é tomar posse. Eu posso até falar, é tomar posse daquilo que já é nosso, que é a presença, que é o acesso, que é o estar em Cristo e ser em Cristo. Então eu quero pedir a vocês, irmãos, nesta noite, voltemos a agir como crianças, sem medo, sem receio. Tenha essa liberdade. Os mais, o porquê, será, apaga na sua mente, apaga na tua mente, nas suas orações. Tenha acesso, você tem acesso. O Pai Nosso fala, quando tu entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, orar e falar ao teu Pai que te vê em oculto, que te ouve. Eu imagino que é você dobrado o teu joelho do lado da tua cama, e como se o seu Pai sentasse ao seu lado ali, e você só começasse a chorar e falar, perdão, eu te amo, Pai, perdão, eu te amo, eu te adoro. Como é bom estar na sua presença, como é bom sentir a tua presença. Então eu quero te convidar, irmão que aqui está, volta-te novamente a ter essa comunhão, esse acesso que o Mas fez com que você perdesse, que te tornasse inseguro, te tornasse de certa forma insensível, te fizesse às vezes acessível e às vezes não acessível ao próprio Deus. Mas que nesta noite você possa deslumbrar, lendo uma imagem, como se você fosse uma criança correndo aos pés, ao abraço de Cristo, ao carinho, ao cuidado de Cristo. E onde você possa ouvir aquela voz, de pai, de mãe, aquela voz, o que você quer? O que você quer? E às vezes eu sei que você está querendo me pedir, mas ainda não pediu. Então, irmãos, que nesta noite nós voltemos a ser como crianças diante de Deus, em qualquer área da sua vida. Não se preocupe em ser uma criança diante de Deus. Não tenha medo, receio, dúvida, sentimento de falar do teu Pai como uma criança que o ama, que não vê a hora de estar junto dele, na sua presença. Então eu quero te convidar nessa noite a te colocar-te em pé. Eu nunca fiz isso, irmãos. Eu vou fazer hoje. Mas num ato simbólico, eu gostaria de convidar vocês a virem aqui na frente desse culto nesta noite. Como se tivesse uma barreira impedindo vocês de até aqui chegar, e hoje essa barreira cairia por terra e vocês chegassem
até aqui à frente ao altar. Então eu quero pedir para você, sai do seu